Saudações, Abidjala Tissate. Saudações, minha irmã Jerusa. Eu tenho tanta felicidade em falar que sou sua irmã, Tissate. Em, eu acho que se eu tenho um amor, uma vibração forte quando eu falo sou povo originário. E a única outra palavra que me daria essa vibração era dizer eu sou preta. Ai, Então, eu estou muito feliz, agradeço a todas e todos que estão aqui. Nós fizemos essa surpresa, né? Estamos num tempo de ensolarado ainda, para você conhecer um pouquinho do coração da Mantiqueira, onde eu me lindo. encontro. E é importante a gente trazer essa percepção do grande quilombo, né? Com o lançamento desse filho aqui queridíssimo de Jerusa. Ah, meu irmão também. Estou aqui com Jerusa Tomé, minha ex-satê amada. Gostaria que ela se apresentasse. Eu sou a Aline Rochedo Pachamama, da Pachamama Editora, originária do povo Puri e irmã da Tissate Jerusa. Sim. Ai, bom, primeiro também gostaria de saudar todos que vão nos ver, vão nos ouvir, né? Agradeço pela atenção, é importante, isso muito importante para mim, é importante essa parceria, desde que eu te conheci foi uma bênção mesmo, porque as nossas, como você diz, né? Nós vibramos na mesma sintonia, de fato, né? E a amizade, ela para mim, muito rica. Eu aprendo muito com você, tenho aprendido muito sobre a questão dos povos originários com você, coisas que eu realmente não conseguia enxergar, e hoje eu consigo ver, né, com clareza, se aproxima demais dos nossos problemas, também dos problemas, né, do povo negro, mas como a colonização ela nos cega, né? Então, esse é um grande desafio, então já agradeço pela sua vida ter se cruzado com a minha, né? E, bom, falar um pouquinho desse filho antes disso. Meu nome é Jerusa, eu sou professora aqui, estou como professora, né, da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha em Imucuri, em Diamantina, Minas Gerais. É uma cidade histórica, lindíssima, mas eu sou natural do interior de São Paulo, uma cidade chamada Pompeia, bem próxima a Marília. Vim para cá já há 12 anos, né? Tenho mestrado e doutorado em sociologia, mas a minha graduação em administração de empresas, você vai perceber assim que a minha formação é eclética, né? Eu transito por todos os lados, e isso também é algo que se expressa muito no que eu produzo, tanto nos textos científicos, como também eu gosto muito de arte, né? Minha família tem uma veia artística, né, que vem do meu pai, que é muito forte, então eu amo música, adoro, né, me expressar por meio da música, descobri que também gosto de teatro, né, o teatro musical, então, antes da graduação, também fiz magistério, fiz o Cefam, que é um curso de aperfeiçoamento, né, específico, que o Estado de São Paulo promoveu, um projeto de política pública incrível, né, que infelizmente acabou, e que nós ganhávamos um salário mínimo para permanecer o dia todo estudando. Então, o magistério que eu fiz foi nesse projeto especial. Então, esse vínculo, essa ligação com a literatura, né, com a educação, com a pedagogia, ela já vem de algum tempo. E agora, na universidade, eu tive a oportunidade de escrever, né, literatura infantil. Não foi algo que nasceu de forma espontânea, não, porque isso não estava no meu horizonte. E aí, como eu disse para você, né, eu reconheço que é muito difícil escrever para criança, né? É muito difícil.
E especialmente ali, estou falando das crianças pequenas e muito pequenas, né? Elas precisam compreender, a história precisa fazer sentido, né, para elas. E não é fácil, as pessoas costumam, às vezes, a menosprezar quem escreve literatura infantil, mas é um grande desafio. E me deixa muito feliz, né, que esse é o meu segundo projeto, né, literário, esse é o segundo. Logo, nós também, né, com fé, estaremos lançando o primeiro, né, porque o primeiro foi um projeto totalmente gratuito, né, foi um projeto de extensão, totalmente gratuito. Essa ainda é a minha vontade, né, que esse livro também, na mesma linha do primeiro, também seja destinado, também seja trabalhado em escolas, mas não só por professoras, né, mas também por famílias. Assim, isso é importante dizer, né, que o livro, ele não é somente para crianças negras, né, muito pelo contrário. Sim. Ele é para crianças negras, mas especialmente para todas as outras crianças, né, porque é apresentar questões sobre essa infância que é múltipla, que normalmente nós, né, os adultos cêntricos, né, não damos tanta importância, né, para esse mundo infantil que é diverso, que é múltiplo, que é plural, que é desafiador. As crianças, elas não são papel em branco, né, elas também leem o mundo, né, elas significam o mundo a partir das suas experiências, né, a partir das suas convivências. Então, elas não são depósitos, né, que a gente vai colocando, não, elas também significam e elas também nos ensinam, né? Então, é bem nessa perspectiva que eu pensei, tanto no primeiro como no segundo projeto literário, e a temática é racial, é étnico-racial, porque nasce das experiências que eu tive com crianças e que tenho, especialmente os meus sobrinhos, né? Como eu tenho esse histórico com o magistério, que é ser professora, então, que eu sou professora, então, da educação infantil até a 4ª série, né? Que é o que me habilita a ser com o magistério. E por conta de gostar muito de conversar com as crianças, né? E de perceber como é que elas interpretam o mundo. É muito curioso. Eu não sei se você já fez isso, Xuria. Sim. Realmente conversar com a criança, sabe? Assim, e ver como é que ela interpreta o mundo. É muito bonito, é muito interessante, sabe? Ver o que ela tem para dizer. Quando a criança te sente preocupada, como é que ela se preocupa também, como é que ela às vezes tenta resolver, né? Às vezes quer intervir, quais são ali as estratégias, já desde pequenininho que ela já começa a desenvolver. Isso é muito motivante para mim, sabe? Então, esse é um livro que não é um livro ficcional, ele nasce, a questão fundamental do livro é uma situação real, é uma situação verídica, é a questão de uma criança de 6 anos, né, que foi colocada, e a partir dessa questão eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, né, eu preciso ajudar de alguma maneira que os adultos consigam falar sobre as questões étnico-raciais de uma forma que seja construtiva, né? E não destrua a autoimagem, né? Não subjugue, não classifique, não hierarquize, né? Então, essa é a minha contribuição, esse é o meu desafio. E nós somos extremamente agradecidas. Eu falo por mim, minhas ancestrais, as pessoas que nos conhecem,
nesse nosso caminhar, que tem assim acolhido as vozes, né, e que realmente o trabalho com as crianças, quem conhece o meu percurso, sabe a relação que eu tenho com elas, são os livros que eu tenho mais cuidado, né? Nós já recebemos algumas propostas e eu não pude aceitar justamente porque a linguagem não trazia esse processo de aprendizado. O livro para criança, como você falou, eu firmo isso na terra, é o livro para todas as gerações, porque as dúvidas que as crianças trazem, né, quando me encontro em relação ao povo originário, são as dúvidas dos avós, são as dúvidas dos pais, porque é lacunar essa história no nosso país, né, dentro do currículo, ela é lacunar. Eu sempre falo, vocês têm que dizer que os povos afro-brasileiros que estão aqui são os protagonistas dos grandes estilos musicais do mundo. Todo mundo dança uma música preta, todo mundo ama e Com quer certeza. reproduzir. Esquece essa história de dizer que o povo preto é o escravo. Já saiu dessa situação, não nos mantém, assim como o povo originário, né? Quando você traz essa situação no livro de várias outras pessoas, né? Os orientais, os originários, as crianças ali dizendo, não, mas eu tenho nome, eu sou preto, mas eu tenho nome. Ei, eu não sou índio, não, eu sou povo originário, sou do povo Guarani. Isso é incrível, porque a gente percebe como a criança ela está aberta para o processo de aprendizado, que ele não se finda numa escola, né? O processo de aprendizado Sim. para nós originários, ele começa com tudo que vem assim no nosso cotidiano, o pássaro que está aqui, o ninho da sabiá, é o aprendizado. Ela está toda molhada porque choveu e ela está ali firme. É um inseto que nos visita, é o sonho. Então, esse aprendizado que é sistematizado apenas no espaço da escola, né, por essa Sim. cultura, que não é a cultura da liberdade. Semana passada eu estava falando com um musicista preto e a gente estava conversando sobre as variações rítmicas, né, que não é enquadrada na música europeia, por exemplo, que te coloca assim, num estado de passividade. A nossa música, ela te tira desse estado de passividade, Sim, é seja verdade. para você cantar ou para você, no caso das músicas originárias, você fica sem fôlego, né? Então, o livro, ele contempla esse ritmo, e muito importante, né, que eu sonho sempre, que é trazer a voz, e um livro que está assim, enraizado na voz das crianças, naquilo que elas passam no seu cotidiano, que não pode ser ignorado e que a escola precisa aprender a como lidar com isso, porque, Sim. né, E as você diz, professoras, as professoras ainda não sabem lidar com essas é, situações. e você mencionou uma questão que é muito importante, né? As pessoas fazem muita referência à escravidão, né? E aí e a escola precisa também ter essa consciência, né? E aí é o que você disse, a gente precisa pensar os currículos, né? Nessa perspectiva, a vida do povo africano não se inicia com a escravidão, né? E é exatamente assim que a gente enxerga, né? É essa construção que a escola faz com que a gente, os alunos, né? Enfim, todos nós, é essa concepção que a gente fica. Parece que a história do povo africano ela começou com a escravidão. Quando se fala alguma coisa, se fala do Egito, mas se tira o Egito da África, né? Como Sim. se, como se o Egito, sei lá, né, estivesse em outro continente, ou em outro lugar, né? Ou fosse independente, mas não se coloca o continente, o país, né, Egito, como parte do continente africano. E é preciso considerar, e aí eu fiz questão disso, de considerar que os africanos, né, e com toda a sua diversidade e com toda a sua pluralidade, têm uma história riquíssima, civilizacional.
né? Reinos de civilizações, né? Enfim, de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de ciência, né? Agricultura, medicina, geografia, né? Enfim, há todo um conhecimento que foi gestado e que nós sabemos muito pouco, muito pouco. E hoje, sim, há como acessar, né? Nós temos ali o trabalho de egiptólogos como o Sheikh Anta Diop, que fez um trabalho de arqueologia fantástico, e entre outros tantos também, que são herdeiros, são diaspóricos, né? São pesquisadores, cientistas que vêm da diáspora africana, que foram, que estiveram nos países colonizados, né? Mas que de alguma maneira, em algum momento, voltaram também para os seus países de origem e participaram do processo de libertação, por exemplo, da luta por libertação da colonização dos continentes africanos. Então, tem a Aimé Césaire, tem a Amílcar Cabral, tem Frantz Fanon, então, vários autores que eu não me lembro aqui, tem uma lista, né, de autores que fizeram a luta pela libertação africana, além dos movimentos dos povos em diáspora, como, por exemplo, os norte-americanos, que também construíram várias teorias a partir daquilo que eles já conheciam. E hoje também, né, atualmente, nós sabemos que os africanos que chegaram aqui não chegaram como tábuas rasas, não contribuíram, eles construíram a partir daquilo que eles também carregavam, né? De ciência, de medicina, né? Então, não é só cultura, né? Não é só dança, não é só arte, é mais do que isso, é ciência, é tecnologia, né? Isso está impresso na arquitetura em Diamantina, isso está impresso na arquitetura em São Paulo, né? Isso está impresso nos saberes medicinais que as empresas de farmacêuticas, né, elas conseguem se apropriar muito bem, tanto dos saberes originários, né, com relação às ervas, como também os quilombolas, né, que também possuem esse saber, né? Então, é importante que a gente passe a reconhecer e a contar essa história, né? E essa história precisa estar no currículo, para que as crianças, não só as crianças negras, as crianças de modo geral, né? As brancas, as indígenas, as negras, as amarelas, que elas consigam olhar, né, para a humanidade de forma diferente, que o diverso, que o diferente não significa menor, né? É importante que esse olhar esteja já na escola. E aí a criança ela precisa se ver, sim, no currículo, né? Não só na literatura infantil, mas também nos livros de ciência, né? De E é uma história luta com de H maiúsculo. história com H. É. Então, eu acho que é uma luta importante, mas difícil. Difícil, porque eu comecei com o primeiro livro, né? Indo nas escolas, e esse livro, por exemplo, ele faz um convite ao final, né? Que eu acho que é um convite lindo, não só para que serve como base, né, de procedimento para as professoras, enfim, mas também para as famílias que adquirirem o livro, né? Faz um convite lindo que e você conhece a sua ancestralidade, né? E aqui tem um lugar que as crianças, né, podem com seus pais, né, com aquelas que têm a bênção de ter avós ainda, com suas avós, conhecer um pouco sobre a ancestralidade delas, né? Olha que trabalho lindo e rico que pode ser gerado dentro da escola, né? Com história, com geografia, né, na área da saúde. Quanta coisa que pode acontecer a partir dessa pesquisa sobre a ancestralidade, né? Eu acho que é fenomenal, é fenomenal. Então, Isso a proposta é uma isso. semeadura fortíssima, que é o aprendizado da escuta, né, Tissati? Sim, sim, o aprendizado da escuta. E é isso, a criança ouvir os seus mais velhos, né? Conseguir entender de onde eles vieram, do território, o que eles se lembram, né? As memórias. Então, eu acho fantástico.
E é um contraponto a algo também, a partir da experiência com as crianças, né, que eu tive, que algumas escolas, por exemplo, privadas e públicas, né, algumas falam para as crianças pesquisarem sobre brasão da família. Nossa. Aí eu falei assim, gente, mas veja, pesquisem o brasão da sua família a partir do seu sobrenome, né? Olha só. Nossa. Furiel, o Eu que nem que é saberia isso? o que levar para a escola se me fosse proposto isso, levar uma folha de árvore. Eu vou trazer aqui o meu brasão para a professora. Por isso que né, a educação ainda é colonizatória. A educação ela não é o sonho do Paulo Freire ainda no nosso país, Não. infelizmente. E essa semente, nesse livro que já é uma mudinha, né, nossa ancestralidade africana, que também está em harmonia com os livros que nós temos produzido, assim, semeado e irrigado e deixado se parir, né, na editora em relação às crianças originárias, a gente sente que são mudas que podem trazer uma floresta inteira de volta, né? Sim, sim. As professoras me perguntam, mas você quer agora, depois de 500 anos, mudar de índio para povo originário? Eu falo, sim. São 500 anos, se fosse 15 mil ia ser mais complicado. 15 mil são a nossa permanência aqui nesse espaço Abedjala, né? Vamos dar um espaço aí para as vozes dos nossos irmãos pretos, para as vozes originárias e entender a história que está na Terra. Isso que eu venho desenvolvendo, né? Esse pedido para que se escute a história que está na Terra, que está vinculada a nós, povos da Terra. Né, que a nossa medicina, a nossa tecnologia, a nossa música, todo esse contexto, universo, né, de saberes, estão vinculados à Mãe Terra, estão vinculados à nossa relação direta com esse espaço, que nós não viemos para dominar, nós viemos para colaborar, porque entendermos como também os povos afro entendem, né, afro-brasileiros, que até os nossos grafismos estão relacionados aos animais, porque eles estão aqui há mais tempo do que nós, entender toda essa construção como um grande presente, né, da Mãe Terra. E quando você volta a ouvir a sua anciã, né, você senta, se você faz essa proposta, a gente como eu trabalho com essa questão em relação ao meu povo diretamente, né, que é uma escuta. Se a gente não tem a escuta, nada faz sentido. Nem nada, nenhuma palavra puri, nada. O que faz sentido na nossa história é a escuta da nossa anciã e trazer essa escuta para a nossa vida, né? Sim. Então, que presente é você já ouvir a criança. Queria que você falasse também, apresentasse um pouco dessas crianças que te inspiraram. Então, olha, Xuria, são os meus sobrinhos, né? E além deles, as crianças, por exemplo, que eu tive a oportunidade de participar aqui em Diamantina, né? Com uma parceria que foi fundamental da Secretaria de Educação, eu tive esse apoio para entrar nas escolas, a Lucilene Gonçalves, né? Que é uma pessoa que tem uma sensibilidade enorme, é fantástica a forma como ela me apoiou. A Paulina, que era, na época, diretora da educação infantil, né? E é gestora da educação infantil da cidade. A Paulina, ela tem uma sensibilidade também tamanha. Então, essa luta, a gente sabe que não é uma luta solitária, né? Não é uma luta só dos negros, não é uma luta somente dos povos originários. Para a gente mudar efetivamente, a gente precisa que todos trabalhem para isso, que todos. Então, não é uma questão de preto, não é uma questão do indígena. Aliás, é importante que se diga, né, que negro não é algo que os povos africanos tinham como naturalizados ou tinham como consciência, né? Aliás, é muito interessante ouvir a fala da Chimamanda, né?
que também é uma Sim. ótima escritora e tal, que tem ganhado aí o mundo pela sua atuação e a sua luta no campo feminista, né? Ela é nigeriana, e ela disse assim, eu fiquei muito, eu só me tomei consciência de que era africana nos Estados Unidos, porque até então eu era nigeriana, né? Africana? Porque, né? Aí as pessoas me perguntam, e como é que é a África? Ela falou, eu não sabia como é que é a África. Daí quando ela se mudou da Nigéria para os Estados Unidos para estudar, ela falou assim, gente, eu mal conheço a Nigéria. Como é que eu vou falar da África? Né? Quer dizer, as pessoas, elas, essa coisa de homogeneizar, né? E a mesma coisa com o termo, com esse termo preto, com esse termo negro, né? O negro só se soube negro fora do continente africano, porque lá, né, eles eram pessoas, seres humanos, com diferenças absurdas, né? E fora de lá é que nós tivemos que reconstruir, e aí os movimentos por libertação, os movimentos decoloniais e pós-coloniais ajudaram muito, né? O movimento negro no Brasil, a luta do movimento negro no Brasil, que tem data desde o século XVI, né? Movimento negro, às vezes a gente fala assim, o movimento negro da década de 70, não, o movimento negro desde o século XVI, A resistência já começa quando se chega aqui, como também em relação a nós, né? Sim. Então, que é isso, né? Esse processo de reconstruir o que é essa negrura, o que é ser negro, né? O que é a negritude. Então, a negritude ela foi algo construída, né? Então, pensar na cor e negar hoje, né? Porque como nós ressignificamos, né? Lutamos para positivar esse conceito. E hoje, por conta, né, desse mito ainda que persiste da democracia racial, né? Quem que é preto hoje, né? É tão difícil saber quem é negro, quem não é. Quer dizer, você tem, e a Sueli Carneiro, ela fala muito bem isso num texto dela, né? É um texto que eu estou lendo, inclusive, recentemente, que nós no DUPED estamos estudando, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. São uma coletânea de textos que a Sueli faz, e ela diz muito bem, né? Ela fala assim, olha, além de outros pesquisadores, né, que falam sobre o colorismo, vão dizer assim, olha, esse processo foi uma política pública, né, de embranquecimento do país, né, que estava na nossa Constituição, inclusive, a educação eugênica foi né, a eugenia, que é esse processo de limpeza e purificação da raça, né, essa necessidade de o que fazer com os pretos depois que fizemos ou promovemos, né, a abolição, que não foi promovida nada, né, quer dizer, a maioria dos negros escravizados já eram livres, né, ou já tinham, ou compraram a sua liberdade, ou enfim, conquistaram por luta, mas já eram livres a grande maioria, pouquíssimos, né, no final do século XIX ainda eram escravizados. Então, mas o que fazer com esse mais de 3 milhões de populações, né, de povo negro que está aqui no continente brasileiro? Então, essa política de trazer, né, italianos, né, imigrantes europeus para vir para cá, para substituir a força de trabalho, né, oriunda né, que eram africanos, né, dos povos africanos e os descendentes, né, que já estavam aqui. Quer dizer, esse movimento, e aí, ou seja, é preciso trocar, é preciso clarear, é preciso branquear, né? E essa origem é uma origem profundamente violenta, tem origem no estupro, tem origem no massacre, né? Então, não é uma mistura que se deu de forma poética, né? Como Gilberto Freire Não, eles querem o tempo todo, Tissate, romantizar nossas histórias. Nossas histórias são amorosas, porque nós somos essa força do amor, senão não estaríamos aqui. Mas não é romântica, né? Os imigrantes foram os primeiros aqui no país a receber cotas. Sim. E o meu povo, por exemplo, né,
porque sofreu muito com essa questão, porque você tendo filho com uma nativa, você tinha direito ao território. Quantas mulheres originárias, inclusive minha família, passaram por processo de escravização no século XIX e XX, e que é a história que ninguém quer falar, porque ela vai ferir, né, o descendente A ou B. Nós não Sim, estamos falando de ódio, de remorso, de vingança, estamos falando de lucidez histórica. É sim, importante falar sobre, né? sim. E eu acho que essa questão de hierarquia, que aí eu acho que o fruto disso tudo, do mito, do processo de branqueamento, da negação, né, do povo africano que esteve aqui, e do confinamento, né, à cor preta, à cor negra, né, quer dizer, houve uma hierarquia que começa, né, quer dizer, a base hierárquica é o preto retinto, né, e aí, conforme você vai subindo a pirâmide, ela vai clareando, né? Sendo que o topo idealizado, né? É o caucasiano, loiro, de olho azul ou olho verde, né? Então, quanto mais próximo a cor da pele dessa cor clara, né? São vantagens emocionais, né? São promoções, né? Salários psicológicos, né, que vão sendo angariados aí por ter a cor da pele mais clara. Então, a Sueli Carneiro até diz, olha, há um problema, porque o termo pardo é justamente essas pessoas que estão no meio da pirâmide, ou seja, elas não são pretas, né, e também não são brancas. E são o Que quê? são as indígenas também. É isso, O termo porque... pardo veio para diluir a nossa presença como originário daqui e Para nos excluir, para negar nos uma negar. identidade, negar a É negação identidade de étnica. identidade. E isso é para negar a identidade mesmo. Então, para dizer assim, não, quem não é branco, mas não é negro, também não é indígena, também não é oriental, não é amarelo, então é pardo. E aí isso diz, né? E é uma tentativa de desintegrar o grupo, né, étnico, de não unificar, de confundir, de manipular, né? Então, é preciso que o país reconheça a sua origem preta, indígena e europeia também, né? Sim. Mas é fundamental que as pessoas reconheçam. Não é que, e é interessante, né? Ah, mas raça não existe, não. Raça, ela é um construto histórico-social. Ela foi construída, né? E a partir daí, essas identidades, elas vão se desenvolvendo e se fortalecendo em torno desse grupo e dessas características, né? E o esforço político, a luta pelo autoconhecimento, a luta pelo autorreconhecimento, né? Ela vem a partir dessa identidade que não foi forjada por nós. Sim. Veja, não foi criada por nós. Nós, os negros, não criaram isso, o termo negro, o conceito de negritude, né? A raça. Não fomos nós que racializamos os seres humanos. Foram os europeus que racializaram os Sim. seres humanos, né? O nome Mas índio agora, vem muito disso, né? Índio. né? Quem é que não É, fomos nós, mas agora, né? Todos nós que construímos uma positivação em torno desse conceito, né, em torno dessa identidade, temos sim que nos reconhecer, né, e a partir deles lutar para que em algum momento haja a desracialização dos povos, né? Todos nós de fato nos enxerguemos como seres humanos, sim. né? Com características específicas, mas também com gêneros, genericidades e unicidades, né? Então, o caminho é a desracialização. Eu penso dessa maneira, mas hoje é fundamental que os grupos eles se fortaleçam e se identifiquem, sim, porque nós precisamos lutar, né, pela nossa dignidade, pela dignidade desses grupos que são o outro, né, que foi o outro criado, né, o outro diferente, o outro inferior. Então, somos negros. É preciso que o brasileiro ele recupere, né? Não fique com medo ou com... Porque é isso, né? Assim, eu acho que o grande conflito desse livro nasce, né,
justamente dessa concepção de que não, preto, não fala preto, né? Então, uma mãe, coitada, uma mãe branca, como é que explica para a filha, como é que vai evitar que a filha não seja racista? Olha só, como é que uma mãe branca quer evitar que a filha não seja racista? Filha, não fala preto para ninguém, porque preto é palavrão, tá? Olha. Não é? Então, gente, então Pessoas, não. leiam esse livro, leiam, abracem, ó, assim, leiam muitas vezes e Não, divulguem, né? divulguem, Não. Precisamos é muito aceitar. necessário, né, É. nos retirar dessas caixas sistematizadas pela colonização, porque isso é colonização, e trazer o que eu tenho falado sempre, que é a reparação. Tenho falado, a reparação não é pedido de desculpa. Eu sinto muito, eu desculpo. Não, não, não é isso. Reparação é um gesto concreto, é uma ação. A gente escuta muito também, muitas pessoas dialogam comigo sobre essas questões. Essa semana eu vi, mas não é todo mundo, todos somos índia. Eu falei, não. Quem está lá na luta pelo marco temporal, Sater, você conhece, você sabe o que é PL 490? Qual o nome da sua avó? A sua bisavó, então não fala que você faz parte. Assume isso, e não é assumir para trazer vantagens, porque também tem um pouco, infelizmente, Sim. tem essa situação, né? Eu vou Tem. assumir essa identidade para ter vantagens, para entrar nas cotas. Não é isso. É assumir Não. para honrar e para reparar. E a reparação é justamente você ter lucidez, que também a nossa cor ela vai influenciar no nosso processo de preconceito que a gente passa durante a vida, que o nosso posicionamento em relação ao nosso povo, ela vai determinar todas as lutas que a gente vai enfrentar, tanto eu como as minhas irmãs pretas, sabemos bem que quando eu tenho dialogado com as Cisatê, né, de outros povos, e tem uma amiga Terena, Vanessa Terena, que ela fala, parente, nós entrar de fato nessa reparação, que primeiro começa com a gente, primeiro é reparar, por exemplo, se aqui não tem um território do meu povo, é trazer isso para uma questão atual e fazer com que o território aconteça, mesmo que seja um espaço simbólico, mas que ele aconteça. Isso faz, Jerusa, você sabe bem, que uma mira fique no nosso peito. A gente recebe Sim. muitas situações de violência. Muitas vezes as violências simbólicas elas perpassam o físico. Então nós somos também mulheres aqui de muita coragem. Eu tenho muita gratidão a Jerusa, sabe, mas eu quero de novo dizer, inclusive esse diálogo aqui, né? Como assim? Tem uma originária falando sobre a questão dos meus parentes, né? Pretos. Estou dialogando com a minha irmã. E isso que Sim. é para a gente fazer. Porque se a gente também fala só para os nossos, esses aliados, eles não acompanham. E que, como você disse, a colonização não é mais uma questão só da cor, né? Ela é uma postura sua, diante da sua vida, Sim. diante, né, do seu Sim. tempo. E você falou uma coisa assim que me chamou bastante atenção, né, Aline? Essa questão sobre a reparação, que às vezes as pessoas, a Carmen Lúcia, né, o STF usou esse termo, enfim, grande parte do jurídico usam esse termo, alguns intelectuais também usam, né? Reparação histórica. Mas é como se às vezes esse conceito ficasse lá atrás, né? Porque a escravidão fez com que as populações escravizadas não conseguissem se inserir corretamente no mercado de trabalho por falta de qualificação, por falta de oportunidades, e aí já descamba para uma desigualdade mais social e não tão racial, né? Mas é importante que a gente frise, né? E eu gosto muito da tese, né, de doutorado da Cida Bento, Pacto Narcísico da Branquitude, em que ela diz assim: olha, gente, a questão é, até hoje, o que as discriminações que ocorrem hoje,
elas não são efeitos lá da escravidão, né? Lá atrás. Não. Há uma discriminação racial, ou seja, há preconceitos que se recolocam cotidianamente. É um ato presente, né? Não é uma consequência longínqua. Sim. É um ato que se recoloca cotidianamente. Se somos um país racista e dificilmente as pessoas negam, né? Dificilmente você encontra alguém que nega que somos um país racista, é preciso considerar quem comete as discriminações. Quer dizer, você tem um sistema, sim, de poder, né? Você tem um que também é usado como instrumento de manipulação, né? E de controle, né? Porque o racismo, além de ser um instrumento, um sistema de poder, ele também atua, né, como um instrumento de manipulação e de controle, né? Ele é sacado todas as vezes que se tem uma crise, você saca do preconceito, né? Você saca do racismo para fazer o controle a gestão da pobreza, por exemplo, ou encarcerando ou matando, né? Quer dizer, é um instrumento poderoso e que funda o sistema capitalista, né? Quer dizer, não é algo, não é um corolário, um efeito ruim, né? Uma mazela do sistema, não. Ele é fundante também, é uma estrutura fundante do sistema capitalista, né? Por isso que é preciso repensar muito bem, que quem é antirracista também é antissistema capitalista, porque não dá para ser, né, manter as duas coisas caminharem juntas, ser ultra neoliberal e antirracista, né? Quer ser a favor da PEC, de teto de gastos e antirracista, ser a favor da privatização, né, ser a favor da precarização do trabalho e antirracista, e lutar pelo meio ambiente, né? São coisas que não se sustentam. Então, é importante que a gente perceba que é atual, não até porque, se a gente for parar no conceito mesmo, no termo da palavra reparar, não dá para reparar, né? Uma vida perdida, Sim. né? A gente, enfim, não se repara de fato, né? Mas o que a gente precisa, então, como você bem disse, da atualização, né? Mas é reconhecer, sobretudo, que há sim um grupo privilegiado, né, que recebe esse privilégio pela brancura, pela cor da pele, né, e que essa discriminação ela é posta e reposta cotidianamente. Por quem? Sim. Por eles, que detêm o privilégio. Pode ser por preconceito puro e simples, ou por conveniência. O silêncio ele pactua com a reprodução das violências, com a reprodução das desigualdades. Então, não basta simplesmente, não, mas eu não sou racista, mas não faz absolutamente nada. Nada. Nem para sua Exato. estrutura mudar. Nem para sua estrutura mudar. Fique em silêncio, observando por quê? Porque para ela tá bom, para o seu filho tá bom, né? O silêncio também reproduz as desigualdades sociais e raciais. O silêncio diz muito. Muito. Então, é disso que se trata. Não se trata lá mais da escravidão, não. Se Sim. trata do cotidiano. Nós estamos falando do dia a dia, né? E Das dizer nossas também vidas que há agora. há o preconceito também aos povos originários, que pouco se fala, e ele é Muito. presente, ele é real. Eu tenho situações assim, passei dentro desse trabalho que a gente se propôs a fazer essa semeadura, né? Uma mulher que é originária e editora, uma mulher que vem desconstruir documentos históricos de viajantes ou de colonizadores e dizer, não, esse documento é falso. Nossa, é uma esfera também é um território minadíssimo, né? E a gente sente os preconceitos de falar, ó, você tem 45 segundos para falar. Aí eu perguntei à historiadora branca, ela também tem 45 segundos para falar? Gente. Então, é todo dia, a gente não está falando das experiências das nossas avós, que são outras, né, Tsati?
Nós Sim, estamos falando das nossas, de exatamente. situações que realmente a gente vive. Só para que se entenda também, tira nosso lugar do posse, por favor, do pretérito. Eu vivo pedindo, as pessoas chegam para mim, vocês, Puri, viviam aqui, por que viviam? Eu não estou aqui? Satê, você não está me vendo. Você tem que ter bom humor ainda, porque se você fala um pouco mais firme, nossa, como essa preta é arrogante, como essa índia é selvagem. Aí eu brinco também, eu prefiro ser uma onça do que ser alguns humanos. Eu falo sinceramente, eu amo as onças. Então, se você me chama de selvagem por esse motivo, ótimo. Mas só para a gente notificar que isso é agora, né? Agora, agora. Isso diz respeito agora. Então, mais uma vez, eu reforço, né, que esse livro ele tem essa. É claro, pode parecer muito ambicioso, né? E mas, Ele é um sonho. é um sonho, não é é uma luta para a vida, né? Não é uma luta que a gente sabe, né? Eu até brinco com os meus companheiros do NUPED, né? Que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão, Ensino e Extensão da Diáspora Africana, que né, nós nos reunimos toda terça-feira e eu digo, olha, talvez, com certeza eu não verei as mudanças, né, que seriam fundamentais para que os grupos, né, étnicos, os outros, né, esse outro que foi criado, né, esteja em condições melhores de reprodução de vida, né, tanto objetiva como subjetiva, uma sociedade, né, mais igualitária, né, mais justa. É uma luta, então, de uma vida, mas é preciso abrir caminhos para que outras pessoas também façam essa luta, né? E eu acho que a escola, ela, com todas as contradições, né? Com todas as contradições, porque a escola, como um aparelho ideológico, né? Ela também tem a função de reprodução do sistema, né? Quer dizer, por isso a educação, ela é uma área em disputa, né? É uma disputa sangrenta, Verdade. né? A educação é um campo em disputa, porque de fato ela é uma ferramenta fundamental para a reprodução desse sistema desigual, mas também há brechas, há frestas, né? Que a gente pode entrar e ali fomentar outra educação que é possível, né? Que seja que dialogue com as nossas necessidades, com as necessidades do nosso povo, com a nossa determinação, com as nossas necessidades e autodeterminações enquanto povo que não é né? São no mínimo três, a Adna, né? Professora que também é uma amiga querida que está aqui, faz uma declaração linda no livro, né? A Adna, ela sempre diz, olha, somos uma nação de três povos, né? Nós somos três, nós temos descendentes de europeus, nós temos descendentes de africanos e temos os povos originários, somos três povos, né? Então, é preciso compreender isso, né? E respeitar essa dinâmica. Então, a gente precisa trazer que todos entendam e vamos construindo pontes, as pontes possíveis, né? E eu acho que esse livro é uma possibilidade. Somos abelhinha Jataí, Satê. Aquela pequenininha que está aí, ó, Sim. fazendo as florestas se manterem e elas entram assim mesmo. Quando você vê, ela está aqui na varanda, conversando com as plantinhas, fazendo o seu trabalho que às vezes não é percebido, né? Mas ela continua. E a minha gratidão, Satê querida, vibra essas palavras vivas. O sonho é o que é a realidade ainda não chegada. Então, esse sonho já tem uma parte realizada, e agora cabe a todas e todos que estão nos ouvindo a fazer parte, como grande colmeia aí, Sim. dessas abelhinhas brasileiras, a abelhinha que não tem ferrão, é as nossas abelhas nativas,
distribuir, né, essa ideia, auxiliar também os nossos projetos que estão relacionados à reparação linguística de povos originários, que é outro Sim. trabalho assim, de Nossa, abelhinhas mesmo, dificílimo, né, que é nós verdade. temos nos acolhido, que os nossos parentes precisam. Então, quando você leva um livro, Nossa Ancestralidade, você está auxiliando a nós podermos fazer o outro livro, né? Eu posso ser o que eu quiser, É, também da Jerusa, e apoiando esses projetos que estão relacionados à editora, né? Conheço o nosso site, o www.patimameditora.com.br. Conheço o nosso projeto também aqui, nós estamos nos institucionalizando, né, para trazer um trabalho que traz as vozes da Mãe Terra, a história está na Terra, as crianças que costumam visitar o espaço que nós temos aqui na Mantiqueira. Eu falo muito respeito e amor às estantes de livros, né? Eu falo, essas aqui são as árvores que se doaram para que esses livros agora existam. Então, esses livros precisam de muito cuidado e amor, porque ele é, fez a parte de um ser, que é a árvore, ela se doou, né? é E verdade. trazer essa nossa atuação realmente para o tempo presente. Eu espero que todas e todos escrevam seus recadinhos, nos Sim, os procure, comentários. né? De repente a Sim, gente faz um outro encontro, sim. né? Em Com breve. certeza, com certeza. Eu também queria agradecer e espero que, né, a gente tenha a oportunidade, né, nesses tempos que estão tão difíceis e que esse momento aqui ele aparece como um respiro, né? Então, eu espero que as pessoas possam também se sentir tocadas com o que a gente, né, falou, com o que a gente dialogou e que as pontes sejam construídas. Gratidão, viu, minha irmã? Chute potete, satê, boa luz, boas semeaduras.